vai estar analisando esse valor aqui. Na corrente nominal, quanto é que fica esse valor aí? Então, nesse aqui, que ele deu uma subida na tensão, mas ela ficou abaixo do valor vazio, a gente chama ele de hipocomposto. Tá? Esse aqui, que a tensão, a plena carga ficou acima do vazio, a gente chama de hipercomposto. Tá? E esse aqui, que a tensão, a plena carga ficou igual ao vazio, a gente chama de composto, composto normal. Então, ó, se você analisar esses três aí, então, no hipercomposto, a tensão a plena carga é maior que a tensão a vazio. Consequentemente, você vai ter aqui uma regulação de tensão negativa. Hipercomposto, composto normal e hipocomposto. Certo? Ela vai ser negativa. Porque, olha, ele está subindo, ó. A tensão a plena carga ficou maior que a vazio. Quando você for calcular aqui, ó, a plena carga ficou maior que a vazio, vai estar negativo. Então, no hipercomposto vai acontecer isso. No composto normal, a tensão a plena carga é igual a vazio. Então, sua regulação de tensão vai ser zero. Tá? A regulação de tensão vai ser zero, porque esse aqui está igual a esse, se você for calcular, ó, dois números iguais, vai dar zero. Tá? E no hipocomposto, a tensão a plena carga ela é menor que a vazio. Então, a regulação de tensão dá negativo ou positivo. Então, você vai ter essas três possibilidades, dependendo de quanto o enrolamento estéril aumenta a tensão. Porque quem dá essa aumentada aí, então, por exemplo, ele é como se fosse um shunt, só que na hora que você bota o enrolamento estéril, ele dá uma subida na tensão, porque esse é o comportamento estéril. Quanto mais carga, mais a tensão sobe. Então, o estéril está dando essa elevada na tensão aí. Tá? Então, tudo vai depender de quanto o enrolamento estéril eleva a tensão. Tá? Você vai ter esses três tipos de máquinas aí compostas. Só que tem um quarto tipo. Qual é o quarto tipo? O quarto tipo é o seguinte. Aqui, pessoal, o efeito do enrolamento estéril, ele está subindo a tensão, né? Subindo a tensão. Ou seja, o fluxo do estéril está se somando com o fluxo do shunt. Tá? E aí o EG sobe. Só que se tu inverter a polaridade do estéril, então aqui pode aparecer um sinal menos. Se você inverter a polaridade do estéril. Se você inverter a conexão do estéril, o fluxo do estéril ele vai se subtrair do fluxo do shunt. Então o que vai acontecer? O efeito do estéril agora vai ser o contrário. Ao invés de ele subir a tensão, ele vai baixar mais. Então vai existir essa quarta máquina aqui composta, que é o quê? Ele começa com o shunt. Só que como o enrolamento estéril está invertido, à medida que você bota a carga, a tensão cai mais. Tá? Então, essa máquina aqui, ela é usada naquela situação que a gente queria fonte de corrente. Ó. Eu obtenho aqui uma fonte de corrente. Sim. A gente chama isso aqui de composto diferencial. Tá? E aí aqui nessa máquina não tem muito sentido a gente analisar regulação de tensão, né? Porque a tensão plena carga dela é zero. Não tem muito sentido não. E aí ficaria aqui, ó, a tensão plena carga zero, ficaria no número infinito. Então nela não tem sentido estudar regulação de tensão. Tá? Ok? Então esses aí são as máquinas compostas que a gente tem. Tá? Essas três aqui, pessoal, em que o enrolamento estéril, o campo deles se
soma com os campos do Shunt, a gente chama aqui, deixa eu esqueci o nome aqui, composto cumulativo. Composto cumulativo. Então, essas três máquinas aqui, ó, hipercomposto, composto normal e hipocomposto, então aí você tem um gerador CC composto cumulativo. Se tu inverter o campo sério, ele é diferencial. Tá? Então essas três aqui, deixa eu só colocar aqui. Então, tipo, composto cumulativo. Pode ser três tipos. Né? Composto cumulativo pode ser hipercomposto, composto normal Cumulativo. e hipocomposto. Cumulativo. Ah, tá. É cumulativo porque o fluxo do campo sério se soma com o fluxo do campo shunt. Composto diferencial que se subtrai. Por isso que ele cai aqui de uma vez a tensão. Uhum. O shunt caía, como tu inverteu o sério, aí cai mais ainda. Uhum. Tá? Então tu vai ter essas máquinas compostas. Na prática, o que faz isso? Ó? Na prática, você tem lá no polo, pessoal, os dois enrolamentos. Enrolamento shunt e sério. O que eu falei sobre a construção deles? O shunt, eles são muitas espiras de fio fino. Então vai passar uma corrente baixinha aqui, né? Ele vai criar um campo aqui, muitas espiras de fio fino. Já o campo sério são poucas espiras de fio grosso. Então a corrente é maior no campo sério. Mas eles são enrolados no mesmo polo. Então, dependendo do sentido da corrente, pode ser que o fluxo desse se some a ele ou se subtraia. Por exemplo, do jeito que está desenhado aqui, ó, esse campo shunt aqui, a corrente ela entra assim, ó. Ele está criando um campo para cima. Já esse campo sério, ele está assim, ó, está criando um campo para baixo. Então, bem aqui, do jeito que está desenhado, aqui é um composto diferencial. Porque o campo fluxo sério está oposto ao fluxo shunt, eles estão se subtraindo. Tá? Quero transformar num composto cumulativo, é só inverter a polaridade do enrolamento sério para inverter a corrente. Então, se a corrente agora estivesse entrando aqui, ó, criar um campo nesse sentido e somar ali. Tá? Então, na prática, é só você inverter a conexão do campo sério. Certo? Então, na hora que você conectar a sua máquina, você vê, por exemplo, você não quer um diferencial, mas você vê que a tensão está caindo muito, você cria um diferencial, é só você inverter um enrolamento sério e aí você vai ter um composto cumulativo. É só inverter a conexão do sério. Tá? Eu vou mostrar até os resultados que a gente fez lá no laboratório, para você parar isso. É a mesma planilha que eu mostrei aula passada, só que aí eu foquei só naqueles dois que a gente estudou aula passada, agora eu vou mostrar também esses outros aí. Lá a gente só não consegue no laboratório, você não consegue fazer o gerador puramente sério, não dá. Porque a gente não consegue obter uma tensão muito alta nele. Ei, professor, você pode só aumentar o ar aí, por favor? Aumentar e deixar mais quente? É, deixar mais quente, mais quente. Pelo amor de Deus. Nossa, olha. Diz que os rapazes aqui morrem de frio. Ei, professor, então esses compostos, eles podem funcionar como os outros, né? Tipo assim, como... É assim, o composto cumulativo, ele é muito usado para quê? Para você compensar a queda de tensão do shunt. Porque o shunt, no caso, você tem tensão, aí você cria um enrolamento sério para dar uma subidinha de tensão aí. Aí você não usa tem uma tensão caindo muito, aí você usa um composto cumulativo. Aí você pode usar, tipo, seria um hiper... Se você não usasse diferencial, né? Aí você usa um É o hipercomposto. cumulativo. Aí, assim, o que faz dele ser hipercomposto, hipocomposto ou composto normal? É o número de espiras que o fabricante botou. Né? Então, por exemplo, normalmente o que os fabricantes fazem? Eles constroem hipercomposto, o mais alto lá. Sim. Porque, sendo hipercomposto, eu consigo obter os outros. Como? É só botar um resistor de drenagem. Se você botar um resistor de drenagem aqui, ó. Se você botar aqui no resistor de drenagem,
Ele consegue fazer o quê?